Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismat Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre característica emantiça de logaritmo. O que é isso aí? Então vamos lá. O logaritmo decimal é o logaritmo mais importante, pois a nossa base numérica principal é a decimal, né? Que nós usamos diariamente. Lembrando do logaritmo decimal, log na base 10 de C igual a A implica 10 elevado a A igual a C. Está aqui. Esse é o conceito. Então os logaritmos foram usados para resolver problemas de equações exponenciais, né? E o pessoal precisava de valores, né? 10 elevado a x é igual a 80. Quanto que vale x? 10 a primeira é igual a 10. 10 a segunda é igual a 100. Então o número entre 1 e 2. Só isso que eu antigamente sabia, né? Depois, com a fórmula de Taylor-Maclaurin, né? Cálculo superior, eles conseguiram calcular no braço, antigamente, os matemáticos. Aí chegou nesse valor aí, 10 elevado a x é igual a 80. Que valor? Aí depois eles descobriram técnicas para calcular para qualquer logaritmo, em qualquer base. Porque existe forma de transformação de base, da base qualquer para uma base 10. Aí entrou conceitos de mantiça e característica do logaritmo, que facilitou para resolver esses problemas de equações exponenciais, né? Antigamente, lembre-se, antigamente não tinha calculadora, nem computador. Então os matemáticos tinham que procurar uma solução. E eles achavam, né? Então, é uma função crescente, né? A base 10 é maior que 1, é uma função crescente do logaritmo. Os valores são tabelados. Em livros antigos de matemática, eles tinham tabelas de valores de logaritmos, isso é, somantiça. Então, tinha os números decimais lá, você procurava um valor lá, sei lá, 25, qual que é o logaritmo na base 10 de 25? Aí você ia lá no 25, ou 253, 25,3, aí você tinha uma coluna dividido por 0, 1, 2, 3, né? E você encontrava os valores da mantiça. Lógico que esse processo está ultrapassado. Hoje, com a calculadora, você vai lá, qualquer calculadora tem log 10. Só que para exercício, você tem que ter esse conceito de que é característica, que é mantiça. Como é que chega o valor lá do logaritmo, né? A definição. Mantiça é um valor do logaritmo na base 10 sem sua característica. Característica é um número que a gente vai ver aqui, o que significa característica. O valor decimal é um valor decimal, entre maior que 0 e menor que 1. 0,3, 0. Geralmente é irracional, tem infinitas casas decimais, geralmente. Todo número positivo pode ser decomposto na soma de um número nulo, positivo ou negativo, chamado característica, mais a mantiça, lá, que é o número decimal. Então você tem um número lá que vai dar uma mantiça na base 10. 0, então a característica é 0 e a mantiça é 0,25 ou 10,32. Então a mantiça é 0,32 e a característica é 10. Exemplo, ó, na hora de determinar o logaritmo de qualquer número positivo, usamos a notação científica, porque os matemáticos descobriram na base 10, acontece o seguinte, ó, 6.540 é 10 a terceira vezes 6,54. 654, 10 a segunda vezes 6,54. 65,4, 10 a primeira vezes 6. 0,0654, 10 a menos 2 vezes. Só muda a posição da... A posição aqui ficou constante o número e muda só esse número aqui, ó, na base 10. Esse número expoente aí é a característica. Então já vai facilitar os cálculos, porque o número, né, ele vai ter uma característica mais uma mantiça. Aqui você já percebe essa característica na base 10. Então o número na anotação é essa, x vezes 10 elevado a k, o x valente menor que 10 e maior que ou igual a 1, esse x aqui, e 10 elevado a k.
KK é a característica. Se aplicarmos o logaritmo decimal, ó, aqui, ó, logaritmo decimal, vai ficar log de x vezes 10 elevado a k, log 10 de x mais log 10 de 10 elevado a k, né? Produto é igual a soma, ó, propriedade do logaritmo. Aí vai ficar log 10 de x, log esse aqui, ó, o k está aqui em cima, que é aqui na frente, né? Propriedade do logaritmo, k vezes log 10 de 10. Log 10 de 10 é 1, porque 10 elevado a 1 é igual a 10. Então vai ficar log, isso aqui fica log 10 de x mais k. K é a característica. E log 10 de x é a mantissa. Então mantissa é um número constante. Quem muda é a característica. A mantissa mantém. Só a característica que vai alterando. Usando o logaritmo de base 10. Só que o importante é a regra prática, né? Então são os conceitos matemáticos, você vê, muitas vezes fica meio nebuloso, mas a regra prática na hora de resolver o exercício é importante saber aplicá-la, né? Isso é importante, é a regra prática. Característica para n maior que 1 é o número de algarismos menos 1. Se o número tem 4 algarismos, a característica é 3. Se o número tem 2 algarismos, a característica é 1. Lembra a base 10, ó. 10 ao quadrado é igual a 100. A característica é 2 e ele tem 3 algarismos. 100. 10 ao cubo é igual a 1000, ele tem 4 algarismos, a característica é 3. Então é número de algarismo menos 1. Esse número 6.540 tem 4 algarismos, a característica é 3. 4 menos 1, 3. A mantissa é 0,81 tal. De onde vem esse número? Vem lá calculado, né? Os matemáticos calcularam. Ou você pega a calculadora, você vai ver que log 10 disso aqui vai dar isso aqui. 3,81 vai mostrar 3,81 isso aqui na calculadora. Ele vai mostrar a característica mais a mantissa. Por quê? Por que é 3, tal? Porque se você pegar 10 elevado a 3, vai dar aproximadamente 6.540. Se você fizer a operação inversa, então 3 é a característica e mantissa é esse número decimal aí. Aí você consegue entender aqui esse conceito de característica e mantissa. Você consegue perceber que é feito para resolver equações exponenciais de logaritmos. E é feito na base 10, que é a base que nós usamos. E é feito por quê? Porque logaritmo neperiano ou outras bases você transforma com a base 10. 234, 3 dígitos, característica igual a 2, mantissa 0,36, ó. Então 10 elevado a 2,36 é 234. Os livros de matemática você ia procurar lá, ó. 234, você pegava na coluna o 23 e lá ali na vertical, é tipo uma matriz, né? O 4, aí você olhava 23,4, achava esse valor aqui, ó, 0,39, os livros, a tabela, né? Varia de 10 até 99, até 100, e lá de 0 até 9, aí você via o valor da tabela, procurar o valor da mantissa. Hoje tem a calculadora, não precisa, e só livros antigos que tem. E, ó, então é isso aí. Ó, exemplo de número negativo, ó, 0,00654, ele quer dizer número característica negativa, né? Ó, é menos 3. Você pega aqui o 6 aqui, ó, 6,54 vezes 10 é menos 3, a vírgula vai para cá, ó. Então é menos 3 característica. E a mantissa 0,81,577 é o mesmo a mantissa é a mesma para 65,4, 6,54, 6.540. Isso que é interessante. O valor da mantissa é constante. O que varia é a característica. Esse é o conceito, a jogada, né, dos matemáticos, né? Olha aqui, ó, a mantissa, se o número é 65,4, a mantissa é a mesma. 654, a mantissa é a mesma. 000, mantissa é a mesma. Mudou só a característica, porque a vírgula vai mudando. Essa é uma propriedade interessante. Por isso que facilitou os cálculos do logaritmo na base 10.
Vamos ver um exercício que aplica negócio de mantícia característica. Quantos dígitos tem o número 7 elevado a 50? Ninguém vai tentar calcular no braço, né? Muito demorado. Então, tem que ser um número menor que 10 elevado a 50, né? O 7 não é menor que 10? Então é menor que 10. 10 a 50 é fácil, tem 51 dígito, né? Ele tem 50 0 e um dígito 1. Então ele tem que ser menor que 51 dígito. Já é uma dica, né? Mas a gente quer saber quantos dígitos tem esse número. Aplica o logaritmo da base 10. Log 10 de 7 a 50 é 50 vezes log 10 de 7. Aí você vai lá na calculadora ou na tabela tabela de mantícia, né? Antiga dos livros antigos. Fica 50 vezes 0 aqui, ó. Isso aqui é mantícia. 0, 800, tal. 50 vezes isso aqui vai dar 42,25. Então, a característica é o número de dígitos menos 1. Ele tem... A característica deve ser 43. 43 dígitos, né? Porque essa característica aqui, ó, é o número de dígito menos 1. Ele tem 42, que é a característica, ó. É a característica desse número, 7 elevado a 50. Tá vendo aqui, ó? 50 passa para cá. Característica. Então esse número tem 43 dígitos. Olha lá, a previsão é menor que 51. Tá aí, resolveu um exercício interessante. Então, esse número aí tem 43 dígitos, 7 elevado a 50. Pode calcular no braço lá que você vai chegar a isso aqui. Esse é o poder do logaritmo, né? E principalmente base 10, usando o conceito de mantícia e característica. Tá bom? Conclusão. Mantícia e característica são valores usados para calcular logaritmo em qualquer base. Mudança de base, para base 10. Valores tabelados antigamente, né, nos livros de matemática, hoje temos calculadora. Pessoais, ou a calculadora do próprio computador ou do celular. Facilita muito, né? Então, ele serve para quê? Característica mantícia, para resolver problemas de equações exponenciais. Problemas específicos, assim, ó, de dígito, de números, toda equação de logaritmo. Então, esse conceito de característica mantícia é importante. Mesmo sendo ultrapassada a tabela de logaritmo, temos que ter conhecimento do que é característica e o que é mantícia. Tá bom? É isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!